E aí, tamo junto? Vamos embora? Seguindo. Oxe, cadê vocês, hein? Falem comigo. Estão me ouvindo? Eu tô, né? Aí, Olha aí que eu não sei. então, vou começar a falar aqui. Vamos lá, então vamos embora. Ó, tem um. Agora, quando a gente viu o vídeo, né? Tem um senhor ali que ele falou de um nome importante pra gente. Eu queria, antes de abrir, pra gente conseguir falar e eu questionar algumas coisas que eu quero questionar vocês, falar um pouquinho sobre isso. Tem um filósofo muito atual, né, que se fala muito dele hoje em dia, que chama Bauman, né? E ele divide a sociedade, ele estuda essa sociedade, dizendo que antigamente existia uma sociedade mais sólida. Como assim? Com alguns conceitos mais consolidados, né? Com uma sociedade que tinha mais, como é que eu posso dizer, para ficar mais claro? É isso mesmo. A sociedade ela entendia, por exemplo, o poder absolutista era ruim, mas ao mesmo tempo a gente sabia que a gente tinha que obedecer, né? Então tinha alguns conceitos muito mais firmados. Hoje em dia, a gente conquista alguns direitos, a gente tem alguns privilégios, a gente tem a tecnologia a nosso favor, mas em compensação, isso também nos trouxe uma sociedade um pouco mais líquida. Como assim uma sociedade mais líquida? Uma sociedade onde a gente não tem mais os valores tão consolidados assim. Cada um tem a sua própria interpretação acerca das coisas. Hoje em dia, na internet, tem hora que chega um saco, não sei se vocês concordam comigo, e aí vocês podem falar, porque você não pode dizer nada que a pessoa já discorda, ou então que já vem alguém não sei de onde para, né, para falar alguma coisa. Enfim, ficou muito mais líquido, né? Muito mais é bom, aproximou as pessoas, a gente tem acesso ao conhecimento de uma forma muito mais facilitada e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente também tem ao mesmo tempo que facilita, por exemplo, a gente consegue se aproximar das pessoas que estão distantes, que antigamente, sem a internet, a gente não conseguia com tanta facilidade, a gente se distancia das pessoas que estão muito próximas da gente, se a gente não tiver cuidado, né? Eu vi o depoimento de uma menina nessa entrevista aí, que ela diz, olha, às vezes vem minha amiga pra cá e a gente fica aqui no quarto, cada uma com o seu telefone, falando uma com a outra. Gente, uma vez eu fiz um exercício desse no shopping, né? Eu tava lá e tava também utilizando meu celular, e aí veio aquele start do tipo, meu Deus, eu fico aqui o tempo inteiro só no celular. E olhei em volta e vi nas mesas que a galera, mesmo acompanhadas, mesmo com pessoas nas mesas, né, tava quase que todo mundo, ou a maioria da galera tava ali no celular, checando alguma coisa. Então, é esse o debate, é essa coisa que eu quero trazer para a gente hoje, né? Primeiro eu quero, de novo, reiterar que eu indico que vocês assistam ao documentário que está na Netflix, O Dilema das Redes, certo? Que é muitíssimo interessante mesmo. Então, se vocês puderem, anotem aí para que vocês assistam quando vocês tiverem um tempo. Fala muito sobre isso. E eu quero ouvir vocês. O que vocês acham disso? Né? Como é que está essa sociedade na visão de vocês? De que forma essas redes, essa internet, hoje em dia, aproximou a gente? Quais foram os benefícios e quais foram os malefícios de tudo isso? Se vocês tiverem alguma história para contar, alguma coisa que vocês já viram, que vocês já notaram, que vocês já viveram, vamos embora. Eu quero que seja mais aberto hoje, mais dinâmico, para a gente aproveitar aí. E aí, o que vocês acham? Quais são os o que vocês veem, assim, enquanto sociedade? Quem quiser pode abrir o microfone, mas se não quiserem, pode falar no chat aí, porque demora mais, né? Alô, professora? E aí, Nicolas? Você já tá me escutando? Tô sim. Para mim, tá meio travado a minha internet. Na minha opinião, eu acho que a internet tem mais pontos positivos que negativos. Uhum. E o fato da rede engolir algumas pessoas, eu acho que às vezes isso pode ser simplesmente tratado por um psicólogo ou algo assim. Porque, vê, tinha, tinha vezes, tinha às vezes que eu e meu irmão, a gente aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que era 9 horas ou até 10 horas do dia jogando um com o outro. Ou com os amigos, ou coisa assim. E outra coisa, uma coisa que não tem nada a ver com esse assunto é que meu microfone tá ruim. Então, se a senhora for falar,
Eu não vou escutar se eu estiver falando. Que ele corta o áudio. Ah, mas tu tá me ouvindo? Agora eu escutei, porque eu parei de falar. Se Escutar. der Não, algum ruído no meu microfone, ele corta. entendi. Não, mas pode falar. Se já terminou, beleza, mas eu concordo com você. Se não tiver coisa mais a acrescentar, pode falar. Eu tô te ouvindo direitinho. E o... eu tenho outra coisa para acrescentar. Eu não acho que há mais pontos negativos do que positivos, porque a gente agora consegue muito bem conversar com outras pessoas ou até negociar com outras empresas à distância, sem precisar ir para lá. E se não existisse, no caso, a internet agora, como é que a gente teria aula? A gente perderia um ano de estudo, a senhora provavelmente perderia um ano de trabalho e a escola ficaria parada. Como muitos outros lugares, ficariam parados, como hospital, acho que hospitais não, mas praças, esse tipo de coisa. Porque não é só a TV que é um do meio de comunicação. A internet é o maior que tem, porque até a TV agora se comunica pela internet. A Globo mesmo tem Instagram, deve ter Twitter. Eu que não acompanho. Não gosto muito de acompanhar as redes sociais. Mas eu não duvido que desses 30 alunos daqui, pelo menos 20 tenham duas redes sociais diferentes para conversar com os amigos, com a família ou qualquer outra coisa assim. E o negócio do vício do celular, em largar o celular, eu acho esse negócio de largar o celular é errado. Porque agora, se alguém precisar de ajuda, querer se comunicar com você, não vai dar. Meu irmão ontem mesmo cortou o pé. Cortou o pé. Ele pisou num caco de vidro aqui e cortou o pé. Se eu e minha mãe não tivesse aqui, como é que ele faria para falar pra gente, ou ligar para uma ambulância, ou qualquer outra coisa, para para pedir ajuda mesmo, para pedir ajuda. Perfeito, Nicolas, entendi. É isso. Sara colocou aqui no chat uma coisa interessante. Ela botou assim, ó. A internet devia ser algo bom, algo legal, mas infelizmente as pessoas acham que têm o direito de massacrar outras por nenhum motivo, né? Então, assim, complementa bastante também o que o Nicolas falou. Não tem, a gente não tem somente pontos negativos. A gente hoje em dia fala muito assim, porque também a internet, mas a gente tem que analisar que trouxe muitas questões. Mas aí a gente também precisa analisar o quanto que a gente se sente, o quanto que a gente pode ser manipulado, sabe? Se a gente não tiver cuidado. Por exemplo, antes, quando eu era pré-adolescente, assim, criança e pré-adolescente, acho que eu já falei isso aqui, mas eu sou dessa época de Felipe também, certamente, né? É dessa época de disquete, de CD, de internet de escada, né? Então, assim, não existia tanta facilidade, assim, em relação ao conhecimento, à comunicação, né? Na época da gente. Existia estava começando, né, esse processo de rede e tudo mais. E quem tinha um computador, nossa, era caríssimo, né, um computador. Tem internet em casa somente quem tinha telefone fixo. Hoje em dia ninguém nem tem telefone fixo. É muito raro que exista. É tudo pelo celular. Hoje em dia a gente consegue resolver tudo no celular, né? Tudo mesmo. A gente consegue estudar pelo celular, a gente consegue, sei lá, no meu caso eu falo com todo mundo pelo celular, às vezes eu faço até prova pelo celular, enfim, né? Então tudo num aparelhinho só. Nem sempre foi assim. Facilitou? Facilitou, né? Porque antigamente eu não conseguia, poxa, se eu tinha um trabalho da escola, eu precisava ir atrás de livros, eu precisava ir atrás de jornais, minha mãe ficava louca, eu mexia com a família toda para poder me ajudar a fazer um trabalho na escola. Hoje em dia é só dar um Google aqui e a gente consegue qualquer coisa. O que eu costumo dizer é sempre isso, que não tem no Google não tem canto nenhum, né? Tem lá, mas ao mesmo tempo que facilita a nossa vida, a gente não pode ficar restrito a só tem aqui, tá tudo pronto, vou copiar, colar e acabou, entreguei. Nem li, né? Porque antigamente, para eu fazer o trabalho, eu precisava ler, eu precisava entender, eu precisava pegar aquele livro ali, fazer um resumo dele, porque não dava para copiar o livro todo e entregar para o professor. Eu tinha que fazer um resumo dele para poder entregar. Então, eu tinha um pouco mais de conhecimento, sabe? Em relação ao assunto. Hoje em dia tá tudo tão fácil e, às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se manipulando, sendo manipulado, né? Por isso, tá fácil demais, copiei, colei, entreguei, mas eu aprendi o quê?
Eu li o quê? Eu resumi o que disso em relação a isso. Em relação ao que Sara falou, é muito interessante realmente, porque um dia desses eu lembro que até a minha mãe tem rede social, e ela postou um negócio assim no Instagram. A internet tá um lugar tão chato às vezes que se a gente postar que não come cebola, a Sociedade Defensora das Cebolas vai cancelar a gente. Tipo assim, né? Por quê? Porque tem coisas que a gente precisa, que todo mundo, se a gente postar alguma coisa, enfim, vai surgir alguém que vai dizer, não, que isso tá errado, que eu não concordo, não. Óbvio, tem questões que são relevantes e que a gente realmente precisa defender que, ó, para com isso, né? Enfim, não posta uma coisa dessa, não nem vive um negócio desse. São revoltantes ainda. Tem temas que eu não acredito que a gente ainda está discutindo no século XXI, né? Mas tem outras coisas que são são besteiras, são opiniões, sabe, muito pessoais e a galera fica nessa zona de cancelamento, né? Que se torna um pouco chato e distancia a gente, né? Então, assim, eu fico me perguntando, eu não daria para ser, de verdade, eu não daria para ser influencer, primeiro que eu já nem sei fazer essas coisas. E também porque, assim, acho que tem que ter um psicológico muito ok para ficar recebendo 1 milhão de críticas, certo? E você meio que ficar sendo bombardeado com aquilo, né? E meio que sem conseguir fazer muita coisa, né, em relação a isso. Porque todo mundo tá ali vendo a sua vida o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que a internet trouxe essa exposição de uma forma positiva, porque como o Nicolas falou, poxa, empresas, né, o relacionamento entre empresas e tudo mais, né, a internet aproximou isso, né? E essa exposição é legal para essa questão de comércio, para essa questão de, enfim. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não tomar cuidado, a nossa exposição traz diversos outros problemas, né? Se expor demais, ter essa coisa de as pessoas conseguirem analisar a sua vida e, assim, às vezes, acharem que sabem da sua vida porque por 15 segundos de story que você postou lá no seu Instagram, que nem é o seu dia todo, são 15 segundos do seu dia, né? E, assim, enfim, são todas essas coisas, né? E aí, o que vocês, assim, o que vocês acham em relação a isso? Aí Sara falou, Nicolas falou, quem mais gostaria de falar, assim? Se vocês têm esse vício, sejam sinceros, tá? Se analisem. Por isso que eu sou anônima nas redes sociais. Joana colocou aqui. Pronto, quanto professor mesmo, né? Assim, minha rede social é privada, eu saio aceitando realmente alguns, os mais velhos, assim, né? Outros nem tanto. E eu juro que eu fico pensando muitas vezes no que, poxa, eu queria postar isso, mas eu acho que possa ser que soe mais ou menos, porque tem pai, porque tem aluno, porque tem escola, porque tem, né, seguindo a gente fica meio, né? Então a gente precisa dar se analisar se realmente aquilo pode ser publicado. E às vezes isso não é livre, isso não é liberdade, essa liberdade toda que se prega, porque rede social é liberdade. Nem sempre, né? Então, a gente precisa analisar isso. Quem mais? O que vocês acham? Prof, Quem aqui se acha viciado, assim? Oi, Nicolas, pode falar. eu não me acho viciado, se foi essa a sua pergunta primeira. Uhum. E a parte da rede social, eu acho que começou porque ninguém colocou um limite assim de início na internet. Ninguém colocou o que podia e não podia. Foi uma coisa muito livre. As pessoas, de, vou dizer mais assim, começaram a ver essa oportunidade e começar a injetar fake news, falar mal das outras pessoas, tem os hackers também. E a parte da exposição, eu acho que, na minha opinião pequena, mas ainda é minha opinião, eu acho que a pessoa, se ela quiser postar uma foto que ela tá bebendo, quiser postar uma foto que ela tá no Rio, se quiser falar assim, tá chovendo aqui na minha casa, mesmo que seja desnecessário, não importa, não é importante para ninguém, não vai mudar nada. Eu acho que a pessoa ainda tem o direito e que mesmo se houver alguém atrás que fale que não achou necessário, não mudou nada e criticar, vendo a opinião dela e da minha parte eu não ligo. Tipo, Ótimo. se eu mesmo não gosto muito de usar rede social, porque eu não sou uma pessoa muito interativa assim pela internet. Só faço jogar mesmo, estudar e ver as aulas agora. Aham. Quando eu tinha era um Facebook lá atrás. Mas, as pessoas, se eu postasse uma foto e alguém viesse criticar, eu aceitaria a crítica dela falando que é desnecessário, que não mudou nada. Porém, eu postei a foto e
para mim, a crítica dela, tanto positiva como negativa, não faria eu deletar a foto, me arrepender de nada. Uhum, Nada entendi. nesse nível. Ótimo, ótimo. Já tem, acho isso incrível, já tem outras pessoas que já se sentem muito mal em relação a isso, né? Uma crítica já fica pesado, né? Achei massa uma colocação que tu colocou aí, uma colocação que tu colocou foi massa, né? Mas uma coisa que tu dissesse, que foi sobre hoje em dia, sobre a escola, né? Não ter parado durante esse processo de pandemia, porque a gente teve uma pandemia muito significativa também no século XX, né? Com a gripe espanhola. E nessa época a gente não tinha essa tecnologia a nosso favor. Então, sim, tudo precisou parar mesmo e as pessoas ficaram sem informação. A informação que hoje a gente tem tanta, né? Demorou-se muito mais para se falar em uma resolução disso. Enfim, as escolas pararam, o conhecimento parou, tudo parou, porque a gente não tinha tecnologia a nosso favor, que é diferente de hoje, né? A gente já tem uma aceleração maior em relação a isso, já se fala em vacinas que estão em fases finais, já se fala enfim, a gente já tem tudo muito mais próximo. E a escola também não parou. Eu fico, inclusive, indignada quando vejo o povo dizendo não, porque a escola parou, porque o professor não gosta de trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, não parou um segundo de trabalhar. A escola não parou, a gente mudou. E foi difícil, e tem sido difícil, não só para o aluno, né? Porque a gente sabe que a dificuldade de aprendizado existe em relação ao EAD, a gente está acostumado com o presencial, mas para o professor também a gente teve que se adaptar de todas as maneiras e a gente não parou, graças à tecnologia também. Como é que seria? Tava tudo parado, né? Eu já tô meio gaga, tudo gaguejando que só, só a gota. Sara, Falando nessa Joana. coisa, Ah, sim, pode falar. falando na coisa do professor, meus avós são professores de universidade. Meu avô, professor de biologia, bioquímica, uma parada assim da parte da medicina, e minha avó é da área de Que massa. enfermagem, da aula lá. Tanto, tanto o meu avô como minha avó, quando eu vou lá na casa deles, eles estão a todo momento agora estudando para aprender como é que funcionam os aplicativos para dar aula à distância. Porque parece que alguns professores só podem dar aula à distância se eles só tiverem um curso, alguma coisa assim que classifique eles para dar esse tipo de aula. Meu avô parece que já vai fazer um mês ou dois assim que não dá aula porque está aprendendo o curso, tem que saber mexer no aplicativo para dar aula. Eu não sei se é a mesma coisa com o professor de escola ou professora de escola. Foi assim também? Não, assim, pra gente não foi um curso, né? A escola mesmo foi ensinando. Na verdade, ainda continua. A gente tem alguma dúvida, tem aí a galera que fica ensinando pra gente, fazendo vídeo, portfólio, enfim, treinando a gente, né? As provas. Então a gente teve reunião, mostrou passo a passo como é que tem que ser feito. Nas dúvidas, está todo mundo muito disponível. Não foi um curso, assim, né, com certificado, alguma coisa desse tipo, para nos dar, mas foi mais para nos dar suporte, porque assim, tem muita gente que é muito ok com tecnologia, inclusive esses próprios colegas ajudaram muito a coordenação, a direção a desenvolver esses métodos para a gente trabalhar, e tem outras pessoas que são mais ou menos como eu, e tem outras pessoas que são muito ruins, né? Não tiveram ainda esse contato todo, estão tentando se adaptar. Então, enfim, foi um processo de adaptação e tem sido um processo de adaptação para todo mundo, né? O fato de a gente chegar aqui mostrando que tá tudo ok, ninguém agora não tá todo mundo mais adaptado, mas as primeiras semanas tava todo mundo nervosíssimo, né? Porque a gente não sabia como é que seria, se a gente conseguiria passar o conteúdo de uma forma que desse para aprender, né? É claro que tem aulas que são mais fáceis de fazer isso, outras são mais difíceis por conta da própria disciplina, enfim. Mas vê quanto que é difícil, mas sim, também vê o quanto que a tecnologia nos ajudou e tem nos ajudado, né, em relação a isso. Então, vê, teus avós aí certamente não têm a mesma, como é que eu posso dizer? Mesma Praticidade. desenvoltura, né? O mesmo acesso que você tem, que seu irmão tem, que nós temos enquanto jovens nessa sociedade tecnológica. Mas eles estão tendo que aprender e não é fácil não, né? Porque para a gente é muito simples. Menino, clica aí. Meu Deus, o negócio é autoexplicativo. Mas para essa galera mais antiga que não viveu isso, é muito difícil, né? Parece que eles têm medo da máquina, meio que tem medo de fazer alguma coisa errada. Enfim, Sim.
Né? Então, a sensação que eles passam é mais ou menos essa. Veja, Joana botou assim, olha, eu sou muito viciada, mas só por falta do que fazer mesmo. Porque se me chamassem pra, sei lá, caminhar, jogar bola ou qualquer coisa, eu ficaria sem o celular de boa. Ah, então tá, Joana. Então, tipo assim, não é aquele vício, né? É aquela coisa do tipo, vou substituir por algo que eu não tô fazendo. Né? Não tô fazendo nada, então vamos lá, deixa eu ver aqui essas redes sociais. Mas tem gente, minha gente, que não consegue viver sem mesmo. É aquela coisa, não tem como passar um dia sem postar uma foto, sem esperar por curtidas. Tem, inclusive, a gente já discutiu isso inicialmente, antes, né? Eu já trouxe para vocês, acho que vocês até já fizeram um tema sobre isso, que eu passei um trecho da série de Black Mirror para vocês aqui, acho que foi para Foi vocês sim. mesmo, para vocês assistirem em casa, né? Que é aquela coisa da dependência do celular, de nota e tudo mais. Dos status. Dos status, né? Essa coisa de a pessoa esperar postar um negócio, ficar ali cronometrando. Meu Deus, quantas curtidas, quem foi que disse que estava lindo, quem não disse que não tá. Gente, nesse documentário no Netflix que eu assisti, eu vi que tem gente que hoje em dia tá querendo fazer cirurgia. Tipo assim, leva o filtro na boa, na moral, isso é muito sério, tá? Bota um filtro e acha que esse filtro tá lindo. Então leva essa foto com esse filtro pro médico plástico, cirurgião plástico, fazer uma cirurgia na pessoa para que ela fique como ela fica no filtro da rede social. Então, isso é muito sério, certo? A gente analisa assim, faz, meu Deus, isso é o cúmulo. Mas não, tem pessoas que não estão utilizando isso de uma forma muito mais exagerada do que a gente pode pensar, né? Então, existe muito isso. Não sei se vocês já viram esse Quem Humano, né? Que já fez 1,5 milhão de cirurgias. Então, assim, é sempre com essa ideia de querer ficar cada vez melhor, cada vez mais bonito, aparentemente. Enfim, acaba que nem sempre dá certo, né? Acaba que só a graça. Mas é isso, né? A gente precisa analisar e enxergar quais são os pontos positivos de tudo isso. Quais são os pontos negativos também. Eu acho pertinente a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a gente está vivendo essa era de, por exemplo, de ociosidade. A gente está em casa já faz tempo. Está começando a sair aos poucos, mas ainda com muito medo, né? Com máscara, enfim. Eu espero que todo mundo esteja assim. Né? Quando existe uma necessidade de fazer isso, se reunindo com pouquíssimas pessoas, seletas pessoas, mesmo assim com medo, agora, né? E assim, e ao mesmo tempo, mas a gente tá meio que nessa ansiedade, nessa coisa de estar esse tempo todo em casa, sem poder sair, sem ter contato, a internet aproximando a gente, né, nessa época, mas aí a gente tipo assim, é muito difícil, porque se a gente não arrumar alguma coisa para fazer que não seja somente a internet, as redes sociais, postar tudo, a gente acaba se prejudicando de determinadas maneiras, né? Porque a gente só vai ver a vida dos outros, mas tem outras coisas interessantes para ver também. E às vezes eu me pego pensando isso comigo mesma, sabe? De tipo assim, meu Deus, o celular da gente mostra, né? Às vezes, quanto tempo que a gente passa em determinada rede social, em determinado aplicativo. E às vezes, eu já vi, tipo assim, mais de 1 hora do meu dia que eu estava sei lá, no Instagram. E eu fico, meu Deus, 1 hora, 2 horas que eu perdi, literalmente, que eu não fiz nada, não sei olhar a vida dos outros. E que a gente nem percebe, né? Uma aula que dura 1 hora e 20 minutos, a gente às vezes fica tipo, meu Deus, não acaba não. Mas se eu passar 1 hora e 20 minutos vendo a vida dos outros, às vezes passa e eu fico tipo, meu Deus, já passou, já fiquei esse tempo todo, né? Então é preciso que a gente realmente dê essa analisada, entenda quais são os limites de tudo isso. É bom, veio para solucionar muitos problemas, mas se a gente não tiver cuidado, se a gente não analisar que a gente pode ser manipulado o tempo inteiro, a gente começa a ter sérios problemas, certo? Então assistam, é sério, assistam esse documentário, ele é super interessante, ele mostra como se assim, tem uma parte que eles mostram como se a gente fosse um robô, sabe? Para essa galera aí que tá no Facebook, né, que tá trabalhando. Então é como se eles tivessem o controle da gente. É como se eles, é tanto que não sei se vocês percebem. Por exemplo, eu tava aqui, tô tentando trocar o sofá da minha casa. E aí eu tô procurando, né? Tô vendo aqui pela internet, inclusive os fretes estão um negócio absurdo. Mas tô procurando. Aí quando eu entro na rede social, às vezes aparece, porque eu procurei isso, aparecem anúncios de sofás. Né? Porque é como se já estivesse entendendo qual é a minha procura, qual é a área que eu estou ali tentando me envolver e tal, para tentar me envolver. Então é como se eles tivessem essa percepção, né? Através dos códigos e tudo mais. E eles tratam a gente como se fossem robôs, sabe? É muito interessante.
E aí conta a historinha, né? Tem o menino que quer, enfim, conquistar uma garota lá na hora do documentário, meio filme. E aí eles ficam o tempo inteiro meio que percebem, poxa, já faz um tempo que ele não toca no celular, isso é ruim pra gente, porque não tá gerando lucro pra gente, não sei o quê. É super interessante. Eu achei também um pouco exagerado, certo? Não vou mentir, tem coisas que são exageradas demais, mas não é pra tanto. Dá pra gente se controlar, né? Trata a gente como se fosse um robô mesmo. Mas é interessante para a gente perceber o quanto que nós somos frágeis em relação a isso, sabe? E o quanto que, de fato, numa época dessa, em que a gente tá ansioso, em que a gente tá há tanto tempo em casa, em que a gente tá assim, sabe, querendo que isso tudo acabe, a gente tem se utilizado ainda mais das redes sociais das redes sociais da internet como um todo, e nem sempre para trazer conhecimento ou para trazer nada, simplesmente para passar o tempo, sabe? Para que a gente possa, enfim, só passar o tempo sem agregar nada. E isso é dificultoso. Não é que a gente também tenha que agregar o tempo inteiro tudo, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente não pode descansar um pouquinho, a gente não pode, não. Isso também é errado, né? A gente vive numa sociedade em que o tempo inteiro tá todo mundo dizendo, ó, você precisa fazer isso. Ó, você não pode ficar parado. Ó, você não pode descansar. Olha, enquanto todo mundo tá dormindo, você tem que estar trabalhando. Não, gente, a gente também precisa parar, né? A gente também precisa descansar e respeitar os nossos limites. Eu sou muito dessa de me cobrar muito. Então, às vezes, quando eu tô parada, lendo alguma coisa, eu fico, meu Deus, mas tem prova para corrigir. Meu Deus, mas eu preciso elaborar a prova. Meu Deus, mas tem uma coisa da faculdade. Eu tô quase fazendo a OAB, né? Tô terminando o curso de Direito agora e tô para fazer a OAB, porque tá sendo adiada e adiada a prova, mas vai ser em dezembro. Então, preciso estudar, preciso... Mas, ao mesmo tempo, eu fico, meu Deus, não, eu preciso descansar também. Eu sou um ser humano, né? Igual a todo mundo e a gente precisa fazer nada de vez em quando. Então, é preciso somente ter equilíbrio, entender que horas que dá pra gente fazer alguma coisa e que horas que dá pra gente não fazer nada, né? E é isso. E assim, essa área do cancelamento, né? Essa ideia do cancelamento que tá surgindo assim de uma forma tão exagerada. A gente olha para a vida do outro e por conta de uma fala, às vezes fora de contexto, a gente acaba que não, cancela, né? Por causa de isso e daquilo, não, cancela. Então, a rede social, ela trouxe muito essa fragilidade, essa sociedade líquida aí, essa coisa de tipo, se eu não quero, eu descarto e pronto. É um ser humano, é uma pessoa. Não posso simplesmente descartar e pronto, né? Como se, deixei de seguir, acabou-se para mim. Não existe mais. Por mim, se explode. Não é assim, né? É preciso que a gente olhe com empatia também para o outro. Óbvio, tem gente que faz um milhão de besteira, né? No mundo, na rede social, a gente acaba, eu falo por mim, não quero seguir essa pessoa também não, sinto muito. Mas a gente também precisa olhar com um olhar mais empático, sabe? Não sair cancelando todo mundo, porque quem somos nós? Como se a gente vive numa era como se a gente fosse Deus e saísse julgando, né? Tendo esse direito de dizer o que é que tá certo, o que é que tá errado, sem olhar pra gente e entender que a gente também erra e acerta o tempo inteiro, sabe? Então é muito mais essa reflexão que eu queria trazer pra gente hoje. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, fiquem à vontade, que eu vou dizer o que é que eu quero com isso. Certo? Uma coisinha pra Pode falar. falar. Falando sobre o negócio do sofá que a senhora falou antes, isso se chama padrão de pesquisa. Quando a senhora pesquisa alguma coisa na internet, imediatamente eles pegam essa informação e distribuem. Quando eles distribuem, eles jogam para tipo uma empresa que está vendendo isso, que já tem o produto que a senhora pesquisou. Quando a senhora pesquisou o sofá, a senhora provavelmente imediatamente eles já enviaram a informação que a senhora queria um sofá e eles queriam publicar isso, queriam passar patrocinar essa parte. E a senhora pode ver muito bem isso no YouTube. Se a senhora criar uma conta agora e ver o primeiro vídeo, eu não duvido que tenha mais 6 do mesmo gênero ou até da mesma pessoa. E esse negócio do cancelamento, na minha opinião, as pessoas com a própria internet ficaram mais, como é que eu posso dizer, mais frágeis. Para não dizer em outras palavras, mais frágeis, que estão se importando muito com a opinião dos outros agora, estão ligando demais. E isso deveria ser besteira. Se uma pessoa não gosta do que você fez, ou ela está criticando porque por besteira mesmo, eu acho que isso daí deveria ser ignorado ou até esquecido. Mas se você fez uma besteira, tipo, sei lá,
você derrubou uma árvore lá e colocou no lugar da árvore um outdoor, um outdoor falando para cuidar das árvores, Hum. supondo. Isso sim deveria ser falado, deveria ser criticado. Não, tipo, uma pessoa deixou a outra, ou não curtiu, alguma coisa assim. Eu acho que com o avanço da internet, as pessoas começaram a se fragilizar e tentar engolir os outros, na minha opinião, pelo menos nessa parte das redes sociais. Sim, concordo. Mas assim, ao mesmo tempo, eu vejo assim, cada um tem é como se fosse uma peneirazinha, né? Cada um tem meio que os seus furinhos, né? Então tem coisas que para mim é muito mais fácil deixar para lá, já a mesma coisa para outra pessoa é mais, nossa, não, fiz, não, para mim é muito mais difícil. Então, cada um Sim, tem o seu modo, né, de ver isso. E realmente o que a gente precisa fazer para solucionar isso, talvez, seria pensar, poxa, se fosse eu escreveria isso, eu colocaria isso. Eu iria querer que as pessoas falassem isso de mim. O problema é que as pessoas não pensam, né? Elas acham que é uma terra sem lei e, na verdade, não é, né? É uma terra sim, com lei, certo? E colocam o que querem, expõem o que querem, dizem o que querem, achando que podem, que são dono da razão. E não é verdade isso, né? E que, sim, acaba que pode machucar, enfim, trazer outros danos maiores para a galera, para a sociedade. Então, é um problema, né? Ao invés de aproximar, que é a função da rede, que é a função da internet, a gente acaba, sem saber utilizar direito, afastando, né? Por conta desses comentários, por conta dessas coisas. E, gente, o povo às vezes dá um ibope para o que não deveria ser, né? Que é, enfim, muito grande e é isso. Há mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, a gente tem um tempinho ainda. Ó, gente, se não, podem ir falando aí. Se alguém estiver escrevendo, pode deixar que eu vou ler. Ó, se não, o que é que eu quero de vocês? Vocês podem ficar à vontade para fazer, enviar para mim, certo? Ou um texto, se vocês quiserem fazer um texto, assim, mas não precisa ser dissertativo, argumentativo, não. Pode ser um texto livre, assim, tá? Quando vocês vão escrever para vocês, o que trouxe de benefício, o que trouxe de malefício essa rede social, essa internet, certo? Para vocês, é um texto pessoal, tá? Eu quero saber de vocês. Se vocês têm alguma coisa a contar, se tem um caso específico a contar, alguma coisa assim, é bem pessoal. Se não, se você quiser se sentir à vontade para gravar um vídeo pequenininho explicando também, pode fazer, certo? Eu não quero fazer texto, não. Tô cansada disso. Vou gravar um vídeo. Pode. Vocês vão mandar o texto ou o vídeo. Não é o texto e o vídeo, é o texto ou o vídeo. Cada um vai se sentir à vontade aí para fazer o que for melhor, certo? Para o meu e-mail. E vocês têm uma semana, mais ou menos, para fazer isso. Vale como nota, certo? Se porventura vocês precisarem, é participação, é atividade, certo? Então, vou de novo disponibilizar meu e-mail. Eu sei que vocês já têm, mas se porventura alguém não copiou, esqueceu, enfim, não tem, envia para esse e-mail aqui. Vou repetir, Bia, peraí. Pronto. É o quê? É um texto, certo? Ou um texto, onde vocês escrevam de forma pessoal. Não precisa ser esse texto argumentativo, dissertativo que a gente está acostumado a fazer, não. É pessoal. O que você acha em relação às redes, em relação a essa manipulação, em relação a tudo isso que a gente está vivendo, tá? No século XXI, atualmente. Certo? Os pontos negativos, os pontos positivos, se você tem alguma coisa particular para contar, enfim, tá? Ou se você não quiser fazer escrever e você achar melhor, pô, vou gravar um vídeo. Ninguém vai ver, só eu, tá? Não vou expor ninguém, não. Eu vou gravar um vídeo para a professora e vou mandar para ela explicando o que eu acho, enfim, como é que tem sido, se eu tenho alguma coisa pessoal para acrescentar, você pode mandar também para o mesmo e-mail, certo? Então, ou um texto ou um vídeo, não precisa ser as duas coisas não, de forma bem pessoal. Não se preocupem com a linguagem, vocês podem inclusive utilizar marcas de oralidade, tá? Não vou ficar avaliando isso não. Quero só saber mais que vocês coloquem para fora, certo? Quero só que vocês exponham sobre a temática, entender os pontos de vista, já que nem todo mundo falou hoje, certo? Tranquilo? E aí, para a gente terminar a aula, eu só quero lembrar para a galera que... Posso sim, Emily, só um instantinho. Para a galera que não fez a segunda chamada da V2 ainda, lembra que a V2 foi aquele trabalhinho para vocês escreverem um editorial sobre o tema da educação, não. Teve gente que enviou e eu não tinha visto. E a essas pessoas eu já pontuei, já dei as notas certinho. Só que teve gente que não fez. E aí eu passei, coloquei lá, pedi para a Dani postar no Connect Edu, certo? Um tema para vocês desenvolverem uma dissertação.
tá lá no Conecta Edu. Eu aceito isso até hoje, no final do dia, tá? É para enviar por e-mail também. Então, só para quem não fez o editorial lá na V2, precisa fazer essa dissertação que tá lá no Conecta Edu, certo? Quem não fez, faz. Eu já recebi de alguns, inclusive. Já estou recebendo. Teve gente que já foi mandando. Mas quem não fez ainda tem que fazer até hoje para eu colocar a nota de AV2, porque está faltando. E aí, a Emily pediu para eu repetir o que eu quero de hoje, né? Para a gente encerrar. Eu quero que vocês façam um texto ou um vídeo. Você vai escolher, explicando. Se você for fazer um texto, você vai explicar lá de forma pessoal. Não precisa se preocupar em ficar formal, em ser argumentativo nem nada. De forma pessoal, quais são os pontos positivos e negativos que você encontra na internet, nas redes sociais hoje? Ou se você tem alguma coisa para contar e para contribuir em relação a isso. O que você concorda e o que você discorda, certo? De maneira pessoal. Se você não quiser escrever, você pode gravar um vídeo e mandar para mim também, pelo mesmo e-mail. Eu não vou expor, eu só quero saber a opinião de vocês, entender o que vocês acham acerca disso. Certo? Pode ser um ou outro. Tem gente que prefere gravar, tem gente que prefere fazer o texto mesmo e mandar. Fica a critério de vocês. Tranquilo? Alguma dúvida? De boas. Então, a atividade que eu quero que vocês façam é só essa, certo? Até a semana que vem vocês podem mandar também. Lembrando, de novo, para a galera que fez a V2, que não fez a V2, tem que fazer o texto lá que está no Conecta Edu até hoje, tá? Porque hoje ainda eu preciso mandar essas notas para a coordenação. Tranquilo, gente. Então é isso, encerramos essa parte. Semana que vem a gente se encontra. Não sei fazer texto pessoal. Pode ser formal? Nossa, então pode, Emily. Pode ser, pode ser. Pode ser sim. Eu acho mais fácil quando a gente coloca de forma despretensiosa. Mas se você está acostumado a fazer de maneira mais formal, tranquilo também, sem bronca. Certo? Então, gente, já que tá tudo ok, já que aparentemente não tem nenhuma dúvida, e se tiver, vocês podem entrar em contato, tá? Qualquer coisa vocês falam com a coordenação entra em contato com a gente rapidinho. A gente se encontra na próxima quarta, né? É quarta. Às vezes eu fico confusa se é quarta, se é quinta. Hoje é quarta. Então, um cheiro. Obrigada a vocês aí por hoje, certo? E a gente se encontra na próxima semana. Se der, assistam ao documentário na Netflix que tá aí no chat, tá? Um cheiro. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom almoço aí pra vocês. Tchau, tchau.